Queridos irmãos, estamos estudando o Evangelho de Lucas. Convido os irmãos a acompanhar a leitura de Lucas capítulo 1. Nós vamos ler hoje do verso 26 até o versículo 45. Lucas capítulo 1, verso 26 até o versículo 45. Essa é a nossa terceira reflexão dentro do Evangelho de Lucas. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Salvador? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Nós vivemos uma época de incredulidade, nós vivemos uma época de uma fé extremamente líquida, superficial, rasa e descartável. Vivemos uma época de desestímulos diante das dificuldades da vida. As pessoas perdem a sua fé, deixam de confiar em Deus. Vivemos uma época onde as pessoas estão deixando de acreditar num Deus Todo-Poderoso, deixando de orar, deixando de viver uma experiência profunda, verdadeira com o Senhor, o nosso Deus. Como é triste essa época e como é triste ver essa geração tão superficial em sua fé, em sua confiança no Senhor, o nosso Deus. Como é triste isso. Por outro lado, também vivemos uma época de uma acelerada, supersticiosamente confiança em coisas e amuletos.
Eu quero que você olhe junto comigo a fé de Maria. A fé de Maria, ela se baseou em uma palavra. Eu quero que você se lembre que domingo passado nós falamos de Zacarias. E Zacarias, ele recebeu o mesmo anjo que Maria está recebendo. E Zacarias não creu. Maria tem uma ponta diferente. Ela tem uma resposta diferente à circunstância que ela está vivendo. Mas é importante que eu pontue algumas coisas que o texto nos mostra. A primeira delas, Maria morava em Nazaré. E se você se lembrar, lá em João vai falar assim: é possível vir alguma coisa de Nazaré? A segunda questão que você precisa ver, ela mora numa cidade, essa cidade não foi citada por Flávio Joséfo, essa cidade não constava também como uma cidade importante, como rota comercial. Das 56 cidades daquela época, Nazaré não era incluída. Nazaré era nada. Maria tem 16 anos, é uma jovenzinha de uma cidade, de um povoado que não tinha nada. Eu quero te dizer nessa manhã, querido irmão e querida irmã, o nosso Deus é o Deus que age nas pequenas coisas, nas coisas insignificantes das nossas vidas. O nosso Deus, Ele usa as coisas insignificantes, ou como o apóstolo Paulo vai nos falar lá em Coríntios, ele fala que ele pega as coisas loucas para que possa então derrubar a estultícia do coração humano. Ele usa o simples, ele usa o pequeno, ele usa o pobre, ele usa o que veio da insignificância. Maria está numa cidade insignificante. Ela recebe a visita de um anjo. Quem é o anjo? O anjo Gabriel. Não vou falar do anjo de novo, não. O anjo está lá no domingo passado. Então, você pode ouvir quem é esse anjo Gabriel. Mas esse anjo chega a ela e diz a ela um anúncio extremamente perigoso para Maria. Maria, você está grávida. Maria, ela é prometida a José. Ela é noiva de José. O noivado no povo judeu, nesta época, durava-se 1 ano. Se o marido morresse, ela seria conhecida como uma viúva virgem. Se ela morresse, o marido poderia casar-se com outra pessoa. Mas se o marido rejeitasse a ela, só poderia haver rejeição por meio do divórcio. Se ela fosse achada grávida nesse período, ela seria condenada, segundo a lei, ao apedrejamento. Ela recebe uma notícia extremamente complexa, difícil de ser interpretada, de ser administrada por ela e pelas pessoas que estão ao seu redor, de ser administrada pelos seus familiares, de ser administrada pelo seu noivo. Mas ela recebe a notícia da seguinte forma: ela está ouvindo e o anjo fala: você ficará grávida e dará à luz. E ela diz: como vai acontecer? Eu sou virgem. Eu não tenho experiência sexual. A gente vê questão de valores aqui, queridos irmãos, queridas irmãs. Maria vivia valores bíblicos, princípios morais, escassos à nossa sociedade hoje, conturbados na nossa sociedade. As pessoas hoje não querem ver
como a palavra de Deus nos ensina a ter uma vida, mesmo em situações complexas, difíceis, de serem administradas. E Maria diz assim ao anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Olha o desprendimento de Maria. Olha a confiança de Maria. Olha a fé de Maria. Olha como Maria está desejosa de fazer a vontade do seu Senhor e não a sua vontade. O contexto ainda vai nos contar ainda que ela vai até Isabel, a sua prima. Porque na palavra do anjo, o anjo diz isso a Maria, que Isabel, ela também receberia um presente de Deus. Agora, quando ela chega lá, é interessante que quem primeiro percebe o milagre que está acontecendo é o filho que está no ventre de Isabel. O texto diz isso para nós. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou em seu ventre. Quando a gente estava grávida da Ana Luísa, aí a gente foi lá fazer um ultrassom e a médica virou e falou assim: não houve nada não. Pastor, não houve nada não. O senhor pode falar e tal, mas isso é só emoção da mãe que passa para o feto. O feto não houve nada não. Eu virei e falei para ela, médica: houve sim. A palavra de Deus diz isso para nós, irmãos. A palavra de Deus diz isso para nós. Até hoje, quando eu canto a música que eu cantava para as minhas filhas, quando elas estavam na barriga da minha esposa, no ventre da Soraya, até hoje, elas param e ficam olhando assim, elas já são mocinhas. Por quê? Olha que coisa interessante é isso. Quantas coisas a gente pode ver nesse texto maravilhoso. E não é um momento fácil, como nós estamos vendo. É um momento que é difícil. O imperador dessa época, Herodes, era uma pessoa complicada, o governador daquela região. Maria chega nessa cidade. O filho de Isabel reconhece o milagre. E depois Isabel fala que ficou cheia do Espírito Santo. Pai, mãe, canta para o seu filho, desde o ventre que está lá na barriguinha, desde o início. Canta, louve ao Senhor, incute na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus, desde pequenininho, que quando se tornarem adultos, nunca se desviarão dele. Amém, irmãos? E aí é interessante que Isabel reconhece o que está acontecendo na vida de Maria e diz para ela que isso é uma bênção. Mas volte comigo e veja aqui o verso 29. Maria ficou perturbada com essa palavra. E o que nós fazemos quando ficamos perturbados com as mensagens que chegam até nós? Aqui Maria nos ensina 3 lições sobre isso. O Evangelho de Lucas nos diz que o Senhor Jesus veio para os simples, pequenos, os sem posses, os que vieram de Nazaré, os que viviam de maneira simples. A gente vive essa época de consternação, a gente vive essa época de perturbação, a gente vive essa época de medo da morte. Maria recebe essa mensagem, fica com medo da morte, fica com medo das coisas, mas Maria, ela nos ensina 3 lições muito importantes para a nossa vida em meio aos momentos
de perturbação de nossas vidas. A primeira coisa que Maria nos ensina, queridos irmãos, ela ouve a Deus. Eu e você precisamos aprender a ouvir a Deus. O que Deus tem a nos dizer sobre essas épocas, sobre esses dias? Você já parou para pensar o que Deus está querendo falar com você? Eu sempre estou pensando nisso. Eu tive alguns sonhos muito interessantes essa semana. Eu tive um sonho de que tinham muitas pessoas com dificuldades. E eu não sei de que maneira eu consegui comprar mais de 500 cestas básicas e fez uma fila de gente aqui na porta da igreja e a gente estava doando essas cestas básicas. No outro dia eu tive um outro sonho, que eu estava dentro de um hospital e a gente estava com um grupo de pessoas, eu só reconheci o Marcelo, assim, mas tinha um grupo de pessoas, eu reconheci o Marcelo porque ele estava tocando violão. E a gente estava cantando ali, e diz que quando a gente estava cantando, as pessoas estavam sendo curadas nos leitos de hospital. Eu tive um outro sonho, que estava eu, as minhas filhas, nós estávamos andando aqui na T63, e de repente algumas pessoas pararam, olharam e falaram assim para mim, assim, ore por mim, ore por mim. Aí eu acordei nessa noite, e eu fui orar. Aí eu voltei a dormir, era 6 horas da manhã, e esse sonho eu acordei, era 2, eu fiquei das 2 às 6 da manhã orando, e foi justamente no dia que o meu sogro foi hospitalizado, e no dia que o pastor Silvio foi para a UTI. E assim eu passei aquele dia em oração. Eu entendo, queridos irmãos, que nós estamos vivendo dias e momentos de muita perturbação, de muita consternação, de muitas preocupações, mas nós não podemos deixar de ouvir a Deus. Nós não podemos deixar de entender que Deus quer falar conosco. Nós não podemos deixar de crer que Deus tem um propósito com as nossas vidas, de que Deus tem um plano com as nossas vidas. E mesmo se nós não estivermos entendendo o plano que Deus tem para nós nesses dias, nesses momentos, que nós saibamos e nós não percamos a nossa fé, possamos falar como Maria, sou teu servo e acontece comigo conforme o que tu queres, Senhor, conforme a tua palavra. Ouça a Deus, irmão. Ouça a palavra de Deus, confie no Senhor, confie a cada dia mais na presença do Senhor. A segunda coisa que nós precisamos aprender aqui nesse período de conturbação, nesse período de dificuldades, é que Maria vai a Isabel, a sua prima. Maria vai a uma pessoa de confiança. Maria vai a uma pessoa cheia de fé. Uma pessoa que vive na presença de Deus. Ela vai à casa dela, porque ela confia que Deus pode usar Isabel para falar com ela. Querido irmão e querida irmã, você está ouvindo quem? Você está buscando resolver os teus problemas com quem? Infelizmente ainda existem muitos cristãos que ficam ouvindo ímpios, que não ficam buscando a Deus, que não buscam homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Busque pessoas cheias de Deus, para você conseguir encontrar as soluções para a sua vida, para você conseguir vencer as suas dificuldades, os seus problemas. Cheque isso. Busque pessoas cheias de Deus, como Isabel. E aqui ainda menciona para nós que Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa impressionante este relato de Lucas. Como eu disse para os irmãos semana retrasada, Lucas menciona que ele fez uma pesquisa minuciosa. Lucas foi atrás para entender o que aconteceu, quem foram as pessoas que estavam ao redor do Senhor Jesus. Querido irmão e querida irmã, Deus, Ele fala conosco por meio da sua palavra,
Fala conosco por meio de pessoas. E eu espero que hoje pela manhã eu esteja sendo voz de Deus à sua vida. Essa é a minha oração. Que nós aprendamos a buscar pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Que nós oremos para que possamos ser essas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Maria precisou de Isabel. Eu tenho orado para que Deus levante mulheres e homens como Isabel em nossa igreja, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que nós sejamos essas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus para ajudar aqueles que estão perturbados em suas almas, perturbados em confusões diante das suas próprias vidas, em confusões diante das realidades às quais estão vivendo. E por último, queridos irmãos, que a gente aprende aqui com Maria, neste momento, é que nós precisamos aprender a viver a palavra de Deus. Não cabe mais crentes da boca para fora. Não cabe mais crentes que não vivam profundamente a palavra de Deus. Não cabe mais crentes estéticos, crentes de aparência. É necessário, querido irmão e querida irmã, que sejamos como esse coração de Maria, esse coração cheio da vontade de obedecer a palavra de Deus, de obedecer os princípios da palavra de Deus, de obedecer aos planos que Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho dito desde o ano passado, Deus está nos dando uma grande oportunidade, um grande privilégio de vivermos esses dias de pandemia, de sermos a igreja do Senhor Jesus no meio da pandemia, para que assim nós sejamos e expressemos e demonstremos que nós somos o povo que é fiel ao Senhor e que ama ao nosso Deus, como Maria amava o nosso Deus. E Maria vivia a palavra de Deus. E Maria vivia cheia do Senhor. Lucas diz que o próprio anjo reconheceu que Maria vivia os valores da palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa é essa. Isso me lembra no Antigo Testamento de que um dia no reino celestial o demônio chegou e Deus disse ao demônio, a Satanás, a Lucifer, viu o meu servo Jó? Satanás disse, é porque o Senhor é bonzinho com ele. E Deus disse a ele, não, ele é fiel, ele é firme, ele confia em mim. Eu me lembro do grande compositor Sérgio Pimenta. Na década de 80, ele disse que, em uma de suas canções, ele falou assim, que vida com Deus é luta, irmão, é ter que remar contra a maré. Que vida com Deus, irmão, a gente não olha para trás, a gente vive com Jesus, a gente ama a Jesus, e a gente se norteia no nosso viver pelo Senhor, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pelos princípios do Senhor, pelos valores do Senhor, porque Ele nos reconhecerá, Ele nos abençoará, Ele derramará sobre nós da graça, da força e do poder dEle. Não foi fácil para Maria. Ela não tinha experiência de vida, ela tinha apenas 16 anos. Não foi fácil para Maria vir de Nazaré, uma cidade sem importância. Não foi fácil para Maria ela estar grávida, ser achada grávida do Espírito Santo de Deus, sem ter ainda consumado o casamento com seu noivo José. Não foi fácil para Maria receber a visita do anjo.
Eu sei que não tem sido fácil para mim, para minha família, não tem sido fácil para nenhum de nós. Mas com certeza nós podemos aprender com Maria. Como vai ser tudo isso que está acontecendo, Senhor? Que o Senhor cumpra em mim o que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Não cabe mais não ter uma experiência profunda com Deus. Que você viva pela palavra de Deus, que você viva pelos valores de Deus, que você confie nesse Deus que é todo poderoso e que é maravilhoso, e que você selecione verdadeiramente quem são os homens e as mulheres de Deus que vão te orientar e te ajudar na sua jornada. Em outras palavras, nesta manhã eu quero te falar o seguinte: se a tua alma está perturbada, ouça a Deus, obedeça ao Senhor, viva na presença dEle, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento? Eu te agradeço, ó Pai, por tua palavra. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida da tua serva Maria. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida da tua serva Isabel. E que nesta manhã, ó Deus, nós possamos realmente nos encher da plena confiança, de obedecer, de viver na tua presença, de viver para o Senhor, de confiar que o Senhor está conosco a cada dia, a cada momento. Fortalece aquele coração que está perturbado, fortalece aquela alma que está aflita, derrama da tua graça em cada coração, e que nesta manhã o teu Espírito Santo venha nos encher, venha nos fortalecer, e venha, ó Deus, nos colocar, ó Pai, a certeza de que o Senhor é soberano, de que o Senhor está acima de todo este mal, e de que o Senhor continua tendo os teus planos, e que os teus planos se cumprirão em nossas vidas, em nossas famílias. Toma as nossas vidas nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.